18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito bem, são 6 horas e 1 minuto em Manaus. Muito boa noite para você que está ligado na 100,7. Começa agora mais uma edição, do programa 18 horas para você nesta segunda-feira, 18 de maio de 2020. Estamos juntos, eu, Carlos Júnior, Carme Leão e Cid Soares, começando mais uma semana, Carime, aqui no melhor Mix do Brasil. Vamos juntos com você aí até às 7 da noite. A informação na medida certa para você, Carime, com a nossa equipe de jornalismo, né? Boa noite. Muito boa noite, Carlão. Boa noite para você que acompanha a programação aqui da Rádio Mix. Estamos juntos nesta segunda-feira, uma semana começando. Muito bem. Estamos juntos até às 7 da noite aqui no programa 18 horas. Boa noite, Cid Soares. Boa noite. Olha, eu tô muito feliz. Tá? Voltamos a trabalhar. É agoniante esse fim de semana, assim, sem fazer muita coisa, né? A gente fica preso aqui na televisão, na internet, um livro. Aliás, tem dica de livro hoje, hein? Ó, que legal. Olha que bacana. Diga aí, Pequeno logo. Príncipe. Vou mostrar esse aqui. Olha aí, Getúlio. A história do Getúlio Vargas. Mas é um livro interessante, que é a vida e a trajetória do presidente, segundo o livro, né, mais importante na história do Brasil. Eu recebi esse em 2010, eu tô relendo. Não tem coisa melhor do que ler bons livros, né? Esse aqui é um outro, olha, muito legal também. Gabriel Garcia Marques, O Amor nos Tempos do Cólera. Uma viagem. Agora, Gabriel, eu gosto muito. 100 Anos de Solidão é um livro maravilhoso, espetacular. Olha esse aqui, anos pra ler também. Escreveram esse livro pra mim. Qual é? Gula? Francine Close. Pra se controlar ou é pra comer? Boa, Cid, bom. Mas é um livro interessante porque detona os gordinhos, cara, sabe? A gente tem que tomar vergonha na cara. Então é pra controlar a gula, é isso, Cid, esse livro aí? É um livro de controle à gula. Bem interessante, pega até pelo lado espiritual também. Boa! Muito bem, Cidão, valeu pelas recomendações aí, pela literatura, pelas ótimo, dicas. Pelas dicas. Tá bom, Cid, Carime, valeu você em 100,7, muito bem, ouvintes, vamos juntos mais uma vez, seja muito bem-vindo aqui na melhor programação de Manaus, estamos com você com 18 horas, mais uma edição, começando mais uma segunda, hein? Boa noite! Você está ouvindo 18 horas. E a semana começou agitada no meio político, hein? O vice-governador, o Carlos Almeida, homem forte do governo do Amazonas, entregou o cargo de secretário-chefe da Casa Civil, uma das principais secretarias do Estado que acumula principalmente poder político e administrativo. Nada na administração acontece sem passar pela Casa Civil. Pois é, Carlão, olha, o Carlos Almeida pediu exoneração por meio de uma carta endereçada ao governador Wilson Lima, em que cita trechos da obra da mitologia grega, a Odisseia de Homero. Carlos Almeida afirma que enfrenta personagens tão ou mais perigosos dentro e fora do governo. Ele escreve o seguinte, olha, abre aspas. Meu papel foi sempre de blindar meu Estado contra esses espectros, alertando-lhe sempre dos caminhos a serem seguidos para não tombar nos rochedos. Fecha aspas, escreveu o vice-governador. Cid, num outro trecho da carta, Carlos Almeida faz questão de destacar ainda que, abre aspas, com a mão no timão, já exauriu as forças dele remando forte no sentido oposto de muitos nessa galé, fecha aspas, completou o vice-governador. Galé, que significa embarcação, e na carta representa o governo do Estado. Pois é, o governador Wilson Lima aceitou o pedido de demissão de Carlos Almeida da Casa Civil e nomeou interinamente para o cargo Lourenço Braga Júnior, que até então atuava como chefe da consultoria técnica legislativa da Casa Civil. Mas vamos aos detalhes dessa demissão inesperada, agora com o repórter Azaf Augusto. Dando ainda mais visibilidade ao momento turbulento que o governo do Amazonas atravessa, o vice-governador Carlos Almeida Filho pediu exoneração do cargo de chefe da Casa Civil do Estado, a pasta mais importante da administração pública. Expondo seu rompimento com o governador Wilson Lima, Carlos Almeida fez o pedido hoje por meio de uma carta e não de forma presencial. Nos bastidores, afirma-se que Almeida estaria descontente por estar sendo deixado de lado nas ações do governo.
No início de 2019, o vice-governador teve uma atuação mais ativa entre os diversos protestos de servidores públicos contra o Estado, e com isso, ele aparecia mais nos noticiários. Sem espaço para desenvolver as ações, ele afirma na carta que decidiu pular do barco, porque já não tem mais forças para remar na direção contrária de muitos que estão no governo. Na carta, Carlos Almeida ainda destaca os perigos encontrados dentro do governo estadual, por meio de uma linguagem cifrada. O pedido inesperado de exoneração foi aceito pelo governador Wilson Lima, e de forma mais amena que descrita na carta de Carlos Almeida, o governo afirma que o vice-governador se dedicará a projetos estruturantes na administração pública. Azaf Augusto para 18 horas. Pois é, e a carta, né? A redação da carta de demissão de Carlos Almeida do cargo de secretário-chefe da Casa Civil é bem sofisticada. Para ilustrar o cotidiano do governo, ele citou o Monstro da Odisseia de Homero, uma obra poética que relata as aventuras do herói Ulisses, depois da Guerra de Troia na Grécia Antiga. Muitos certamente não entenderam as metáforas usadas pelo vice-governador. Bom, o fato é que desde o início de abril, o vice-governador Carlos Almeida vem perdendo poderes no governo do Amazonas, quando Wilson Lima trocou o comando da Secretaria de Saúde, até então sob o comando do vice-governador. O Wilson também tirou Rodrigo Tobias e os seus secretários executivos sem consultar Carlos Almeida. Depois tirou Carlos Almeida também da articulação política com os deputados. Aí, esvaziado politicamente, Carlos Almeida passou a se ausentar das atividades públicas e ultimamente sequer ia no gabinete da Casa Civil. E hoje surpreendeu com o pedido de demissão do cargo de secretário-chefe da Casa Civil. Em nota distribuída pela Secretaria de Comunicação, o governador Wilson Lima diz que aceitou o pedido de exoneração de Carlos Almeida e que nomeou interinamente para responder pelo cargo Lourenço Braga Júnior, que respondia até hoje pela chefia da Consultoria Técnica Legislativa da Casa Civil. Então, Karine, olha, nos bastidores políticos cogita-se 2 nomes para ocupar o cargo de secretário-chefe da Casa Civil. Um seria do advogado Beto Simonetti e o outro do ex-secretário de Cultura, Robério Braga. Mas, por enquanto, quem responderá pela Casa Civil é realmente o Lourenço Braga Júnior. E como vice-governador, Carlos Almeida diz que vai se dedicar a projetos estruturantes no governo, como programas na área habitacional. Aí nos bastidores comenta-se ainda que Carlos Almeida aposta no impeachment do governador Wilson Lima e que ele venha ocupar o cargo. Para isso, já até contratou como advogado o vice-presidente nacional da OAB, Luiz Viana, que vai defender os interesses do vice-governador no impeachment acatado pelo presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, deputado Josué Neto, e que no momento está suspenso pela Justiça. O advogado considera um absurdo o processo de impeachment envolver também a figura do vice-governador. O fato é que essa é mais uma crise política no governo Wilson Lima, que não consegue passar uma semana sem problemas no campo político-administrativo. Como disse aí o vice-governador, o barco está à deriva, com fantasmas e personagens perigosos dentro e próximo de tombar nos rochedos. E há pouco, o governador do estado do Amazonas, o Wilson Lima, ele publicou o seguinte nas redes sociais, né? Ele tuitou o seguinte: recebi hoje a carta do vice-governador Carlos Almeida solicitando exoneração do cargo de secretário da Casa Civil, entendendo a necessidade de se dedicar a outras pautas que sempre estiveram muito presentes na sua atuação como defensor público. Quero reconhecer publicamente o valor e a contribuição que ele tem dado ao governo e assim continuará. Sempre contei com a ajuda do vice-governador na tomada de decisões nas mais diversas áreas do estado e ele continuará nos emprestando sua experiência para os avanços de políticas públicas para melhorar a vida do povo desse estado, disse o governador Wilson Lima nas redes sociais sobre a demissão do vice-governador Carlos Almeida Filho, que era secretário, do cargo da Casa Civil. 6h10 em Manaus, você está no melhor mix do Brasil e até 7 da noite você confere o programa 18 horas. 18 horas. Bom, e falando em crise política, o Pleno do Tribunal de Justiça do Amazonas vai julgar nesta terça-feira, dia 19 de maio, se o processo de impeachment do governador e do vice deve continuar suspenso ou se libera para ter andamento na Assembleia Legislativa. Quem nos traz os detalhes é o repórter Azaf Augusto.
O Tribunal de Justiça do Amazonas vai julgar amanhã, a partir das 9 horas, o recurso apresentado pela Assembleia Legislativa do Estado contra a decisão do desembargador Wellington José de Araújo, que na última quarta-feira, dia 13, suspendeu o andamento do processo de impeachment do governador Wilson Lima e do vice-governador Carlos Almeida Filho. O julgamento vai ser virtual, em forma de videoconferência, que será transmitida pelo YouTube e vai contar com a sustentação oral de ambas as partes. O recurso da Assembleia foi apresentado na sexta-feira e o procurador da ALEAN, Robert Wagner Fonseca de Oliveira, vai fazer a sustentação oral em favor do recurso. Esse processo de impeachment foi suspenso a pedido do deputado Dr. Gomes em ação direta de inconstitucionalidade, sendo o principal motivo da suspensão a inclusão do vice-governador no pedido de impeachment. A advogada Adriana Lopresti Mendonça fará a sustentação oral contra o andamento do impeachment. O presidente da Assembleia, deputado Josué Neto, informou que mesmo com uma decisão contrária ao parlamento, os demais pedidos que tramitam na ALEAN devem ser, em primeiro lugar, analisados pela Procuradoria da Casa. O pedido de impeachment é baseado no mau uso de recursos públicos para conter o avanço do coronavírus. O pedido foi protocolado pelo presidente do Sindicato dos Médicos do Amazonas, Mário Viana, e pela médica Patrícia Sichar, que listam acusações de crimes de responsabilidade e improbidade administrativa. Azaf Augusto para 18 horas. É importante ressaltar que essa decisão é crucial para a definição política amazonense. Vamos ter que aguardar essa definição para saber se o governo, agora enfraquecido com a saída de Carlos Almeida da Casa Civil, vai ter que responder a esse processo de impeachment. 18 horas. Bom, a CPI da Saúde no Amazonas teve hoje a primeira reunião virtual. O presidente da CPI, deputado delegado Périx, disse que os membros referendaram os nomes dele para presidente e de Fausto Júnior para relator, que já havia sido indicado pelo presidente Josué Neto. Péricles disse que pretende encerrar os trabalhos num prazo de 100 dias, embora pela lei tenha até 120 dias para votar o parecer da CPI, prorrogáveis por mais 60 dias. A comissão ainda não definiu os nomes que vão ser convocados para prestar depoimentos. No Diário Oficial, a composição da CPI. O presidente fica com o delegado Pérez, o relator da comissão vai ser mesmo o deputado Fausto Júnior e os membros titulares vão ser os deputados Wilker Barreto, Felipe Souza e Saulo Viana. Como suplentes foram designados os deputados Serafim Correia, Joana Dark e Maiara Pinheiro. 18 horas. E depois de 5 meses de desligamento, os professores terceirizados do Estado devem receber o pagamento das verbas indenizatórias na próxima sexta-feira. Esses profissionais da educação temporários tiveram o contrato finalizado em janeiro deste ano com a SEDUC. A repórter Nathalie Moraes, ela explica essa história melhor pra gente agora. Foi anunciado na manhã de hoje o pagamento das verbas indenizatórias de 6.449 profissionais da educação temporários que tiveram um contrato finalizado em janeiro deste ano com a SEDUC. Os pagamentos somam 17,2 milhões de reais, serão realizados na próxima sexta-feira, segundo o governador Wilson Lima. Os funcionários temporários que foram desligados da SEDUC no início de janeiro vão começar a receber suas indenizações a partir do próximo dia 22 de maio. Serão 17 milhões de reais investidos na economia e que serão fundamentais para essas pessoas num momento tão difícil como esse. E vale destacar que quem está recebendo essa indenização e continua desempregado tem direito também aos R$600 que estão sendo disponibilizados pelo governo federal. De acordo com a coordenadora geral do Sindicato dos Professores e Pedagogos aqui de Manaus, Elma Sampaio, depois de longos meses de espera, os professores já levaram ao sindicato denúncias referentes a irregularidades nos pagamentos. Os professores já começam a trazer denúncias para o sindicato, dizendo que eles não irão receber as verbas indenizatórias de acordo com o período que eles trabalharam. E nem as férias também. Muitos deles afirmam que professores que trabalharam no mesmo período, na mesma carga
na mesma carga, jornada de trabalho, estão recebendo valores muito diferentes. Evidente que o Asprão Sindical irá entrar com pedidos de esclarecimentos junto à Secretaria. Segundo o professor Kleber, do Sindicato dos Trabalhadores em Educação aqui do estado, os professores estão pressionando o governo há vários meses para receberem os seus direitos. Na verdade, a gente vem desde o início do ano pressionando o governo para o pagamento das verbas indenizatórias. É um pagamento que é de direito daqueles que exerceram o contrato de trabalho com a SEDUC, esses contratos foram encerrados. A gente acredita que é importante, num momento de pandemia, que esse dinheiro saia. Agora, a gente lamenta que tudo que a gente precisa fazer muita pressão para o governo para que ele possa atender algo que é direito do trabalhador. Nathalie Moraes para o 18 horas. Mix. Muito bem, 6h16 em Manaus. Muito boa noite para vocês, 100,7. Carimilhão, segunda-feira hoje, né? Estamos aí firmes e fortes, começando mais uma edição do 18 horas e nós vamos agora com a primeira da playlist aqui em 100,7, a playlist do 18 horas. Nós vamos de Post Malone, que ao longo dos anos se afirmou aí como um hitmaker genuíno, ascendendo aí do rapper do SoundCloud, né? Para se tornar um dos maiores artistas do mundo. Um exemplo de hit é o single Circles, que quebrou aí recordes por causa da incrível execução nas paradas de sucesso. Exatamente, Carlão. Post Malone passou 34 semanas no top 10 da Billboard Hot 100. Circles quebrou o recorde de música que passou o maior número de semana entre os 10 primeiros. E claro, ele abre aqui hoje a playlist do 18 horas desta segunda-feira. Post Malone, Circles. Playlist 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6h20 no melhor mix do Brasil, e assim foi, né? A primeira da playlist de hoje, segundo a Karime, essa música é bonitinha, né, Karime? É, fofinha, Circles. Post Malone foi a primeira aqui, agora são 6h20 e você está no melhor mix do Brasil até às 7h, você confere as notícias no programa 18 horas. Mix. E um total de 118 produtos usados no combate ao novo coronavírus teve o imposto de importação zerado. Desse total, cerca de 80 correspondem a medicamentos usados no tratamento de pacientes hospitalizados. A decisão da Câmara de Comércio Exterior foi publicada nesta segunda-feira no Diário Oficial da União. Com a medida, sobe para 509 o número de produtos que tiveram a tarifa de importação zerada desde o início da pandemia de Covid-19. Em nota, o Ministério da Economia informou que a ampliação da lista de itens importados atende à demanda do Conselho Nacional das Secretarias Municipais de Saúde e a parâmetros da Organização Mundial da Saúde. 18 horas. Bom, e a melhor notícia para o Amazonas nos últimos 2 meses é que o número de mortes por Covid-19 teve queda brusca nos últimos dias. Nos hospitais, prontos socorros e spas, o fluxo de atendimento, que é o SPAs, né, Karine? Os SPAs, o fluxo de exato. atendimento também registrou queda significativa. Pois é, mas apesar da redução nas estatísticas, especialistas recomendam que não é hora de relaxar nos cuidados e no isolamento. Vamos conferir os detalhes agora na reportagem de Odiné Araújo. A queda no número de sepultamentos em Manaus há quase 3 semanas traz um certo alívio para a população. Ao contrário das últimas semanas de abril, quando o número de sepultamentos diários chegou a 167, a partir do dia 12 de maio, os números começaram a descer. Sábado foram 59 sepultamentos em Manaus e ontem 65. Mas o prefeito da capital, Arthur Neto, disse que apesar da queda, ainda não é momento de comemorar. Não existe vitória, de jeito algum, nada a se comemorar, a não ser a melhora. Se nós enterramos agora 50 e poucas pessoas, ontem foram 59 e antes eram 167, isso significa uma melhora. Se o SAMU não tinha como atender tanto chamado e agora recebe 60, 50 chamados, sinal de melhora.
O sinal de melhora dos números foi comemorado por trabalhadores da saúde nas redes sociais. Fotos das salas rosas, onde ficam pacientes com suspeita do coronavírus, vazias, no Hospital 28 de Agosto, circularam na internet. Mas o médico diretor-presidente da Fundação de Medicina Tropical, Marcos Guerra, disse que estamos vivendo a 10ª semana epidemiológica e que o vírus está seguindo o curso natural da doença. Na avaliação do infectologista, somente daqui a 2 semanas, a curva de subida da Covid deve começar a achatar. Ele reforça que os cuidados mantidos até agora são essenciais. As pessoas devem permanecer com a cautela que tem sido orientada, né? Manutenção da higiene e o uso das máscaras e o cuidado na relação interpessoal. Essa é a principal medida de contenção para que as pessoas não se infectem. Eu penso que essa medida tem ajudado bastante na diminuição do número de casos. Hoje, o governo do estado apresentou uma pesquisa feita em parceria entre a Fundação de Amparo à Pesquisa e a Universidade Federal do Amazonas sobre a curva de contaminação. O estudo comprovou uma leve redução nos números de Covid-19 em Manaus, mas revelou a subnotificação dos casos. Segundo pesquisadores, o Amazonas não tem apenas 20 mil casos da doença, conforme boletim do governo. Somente em Manaus são 85 mil contaminados. Segundo a pesquisa, o isolamento social e o uso de máscaras conseguiram salvar 2.500 pessoas. O pesquisador Alexander Steinmetz disse que se as pessoas relaxarem no isolamento social, distanciamento e uso de máscaras, vamos ter um segundo pico de Covid-19 em junho. A gente não pode relaxar nenhuma medida de distanciamento social. Nesse momento, estamos numa situação muito delicada, eu diria até explosiva, com um número muito grande de pessoas portadoras dessa doença nesse momento em Manaus. Essa queda no número dos atendimentos é uma pequena mensagem de esperança, mas nesse momento precisamos manter todos os cuidados, inclusive é recomendável tomar medidas mais rígidas de distanciamento social, certo? Os pesquisadores acreditam que o coronavírus já estava se espalhando em Manaus antes do primeiro caso confirmado. A pesquisa também descartou a chamada imunização de rebanho. Para isso, 80% da população de Manaus deveria ter pego a doença, o que corresponderia a 12 mil mortes. Volto com vocês. 18 horas. Olha, e bem como comentou o Diné, né, Manaus conseguiu salvar aí aproximadamente 2.500 vidas por meio do isolamento social em abril, durante um pico da Covid-19, segundo uma pesquisa coordenada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas e a Universidade Federal aqui do Estado. A pesquisa foi apresentada na manhã de hoje durante uma coletiva de imprensa online. Exato, Cid. E segundo a pesquisa, mesmo com esses números, caso as medidas adotadas sofram qualquer tipo de alteração, Manaus pode ter em junho um pico da pandemia muito mais grave ou até 3 vezes pior do que foi registrado no mês de abril. Vamos conhecer os detalhes agora na reportagem de Nathalie Moraes. No fim da manhã desta segunda-feira, o governo do Amazonas divulgou durante uma coletiva online o resultado da pesquisa sobre a curva epidemiológica da Covid-19 aqui em Manaus, que foi feita por pesquisadores da Universidade Federal do Amazonas em parceria com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas, a FAPEAM. De acordo com o professor da UFAM, Alexander Steinmetz, a pesquisa apontou que até o dia 31 de maio, com o isolamento social mantido em 40% da população, mais de 60 mil manauaras ainda estarão infectados pelo novo coronavírus, mesmo com a redução de 20 mil casos em comparação ao dia 11 de maio, fim da pesquisa. A estimativa mostra que a redução de infectados continua lenta. Distanciamento social em mais ou menos 40%, né? Abaixo do ideal. Uso de máscaras a partir de início de abril, isso reduziu os contatos bastante. A gente vê que esse uso de máscaras, em geral, pela população, teve um efeito importante, certo? Porém, nesse momento, a gente tem ainda um número muito alto de infecções ativas na população. São 85 mil
pessoas aqui em Manaus que são portadores da doença e são capazes de transmitir essa doença. Isso é um número muito alto. A gente estima entre 10% a 15% da população que já foi infectada, né? Que provavelmente tem uma imunidade temporária, certo? É um número relativamente pequeno para ter uma esperança de alguma imunidade de rebanho. A gente está longe disso. Isso é um número muito pequeno de pessoas já recuperadas com alguma imunidade. Então, de fato, a gente vê uma pequena diminuição incipiente de infecções, certo? Mas essa é uma tendência que poderia se reverter se a gente relaxa qualquer medida de isolamento nesse momento. Com esses números, caso as medidas adotadas sofram qualquer alteração, Manaus poderá ter um novo pico da pandemia muito mais grave no mês de junho, até 3 vezes pior do que já foi visto em abril. O professor e o grupo de pesquisa recomendam o fortalecimento do isolamento social, que no Amazonas é baixo, em torno de 40%, e o uso de máscaras em geral. A gente pode ter um pico ainda pior do que aquele que a gente viu em abril, certo? 2 vezes ou 3 vezes pior, certo? Então, a situação é explosiva, de fato. Se a gente, nesse momento, for afrouxar, a gente pode ver um pico igual aquele em abril ou pior. Para o estudo, foram usadas 2 metodologias diferentes, com modelo comportamental, uma a partir de casos confirmados, baseados em dados da Fundação de Vigilância em Saúde, e outra a partir de óbitos e sepultamentos baseados em dados do Registro Civil e da Prefeitura de Manaus. Foram usados parâmetros de primeiros sintomas, datas de internação e tempo de recuperação. Mesmo com as imagens que viralizaram nas redes sociais no fim de semana, com as salas rosas das unidades hospitalares completamente vazias, segundo o pesquisador, ainda não podemos comemorar. Esse momento, a gente nem deveria pensar na palavra comemorar. Não tem nada a comemorar com esse alto número de infectados, certo? Então, não tem nada a comemorar nesse momento. A gente pode podemos ter um cauteloso otimismo se as medidas de distanciamento social foram fortalecidas ou não afrouxadas, certo? Então, se a população continua aderindo, se não tiver qualquer afrouxamento nas medidas de contenção, a gente pode ver uma luz no final do túnel, certo? Então, obviamente, é uma mensagem de esperança, certo? Esse número de menos entradas nas salas rosas é uma mensagem de esperança. A gente não pode relaxar nenhuma medida de distanciamento social. Nesse momento, estamos numa situação muito delicada, eu diria até explosiva, com um número muito grande de pessoas portadoras dessa doença nesse momento em Manaus. A pequena queda nos atendimentos, essa queda no número dos atendimentos é uma pequena mensagem de esperança, mas nesse momento precisamos manter todos os cuidados, inclusive é recomendável ainda tomar ainda medidas mais rígidas de distanciamento social. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, né, Karim? Não é para relaxar. Os números não tem milagre, gente. Os números falam por si. É uma coisa que ele falou, não tem motivo ainda para comemoração. Sabe por quê? Tá rolando meio que, não sei se é uma fake news ou não, mas uma onda de que já tá tudo bem, que já tá tudo tranquilo, né, Karim? E pela fala que nós acabamos de ouvir, ainda não está tudo tranquilo, ainda não tem motivo para comemorar. E se tem alguma melhora, essa melhora só se deu até agora por causa do isolamento social. Exatamente, porque ainda não existe
vacina, não tem uma profilaxia certa. A gente vê o Ministério da Saúde, o presidente, as pessoas num debate sem fim por conta da tal da cloroquina, se libera, a Anvisa libera, o outro diz que não pode. Ainda existem muitos estudos, não há nada conclusivo sobre o tratamento da Covid-19. E o que se vê? Que o isolamento social é a melhor medida, é a única que se tem. Então, ou seja, tivemos um dia ou outro com os números menores, não quer dizer, né, que já vamos está sair comemorando por aí. Já está tudo bacana, resolvido. Não está. Podemos estar caminhando, né, para sim o fim, mas não é momento de afrouxar o isolamento social. O isolamento social e as medidas de proteção, né? Lavar as mãos, continuar a higienização, continuar usando máscaras. Uso de máscara, exatamente. Ok, Karime Leão, então tá dada a dica, vamos continuar ainda mantendo o distanciamento, o isolamento social e a higiene. São 6h33 em Manaus, boa noite para você. 18 horas. Profissionais da saúde mortos pela Covid-19 no Amazonas foram homenageados por colegas neste sábado. O grupo também fez orações pelos trabalhadores que continuam na luta na linha de frente. A reportagem é de Odineia Araújo. Obedecendo o distanciamento social e protegidos com máscaras, eles cantaram, oraram e prestaram homenagens aos colegas que lutaram contra o coronavírus, mas perderam a batalha. Foram lembrados pelo nome: Aldevan Baniwa, Cláuber da Silva Cavalcante, Manuel Adelino da Silva, Maria Raimunda Costa, agentes de endemias, lembrados pelo seu presidente Lorisval Pereira. Nós realizamos esse ato para homenagear estes verdadeiros guerreiros que outrora vieram a falecer no estrito cumprimento da sua missão, que é promover a saúde e salvar a vida do próximo. Em nome dos médicos, o presidente do CIMEAM, Mário Viana, homenageou também as vítimas que não fazem parte do grupo de trabalhadores da saúde. Nós acreditamos que é merecida essa homenagem, porque foram pessoas que deram suas vidas para salvar outras vidas, né? Também queremos homenagear aqui hoje aquelas pessoas que perderam seus familiares e esses que se foram, que nós não conseguimos, por uma dificuldade ou outra, principalmente estrutural, evidentemente, de salvar essas vidas, e poucas vidas também que já se foram, de pessoas da sociedade em geral. O enfermeiro Mauro Bastos lembrou que os companheiros da saúde mortos durante o combate ao coronavírus foram vítimas da negligência do governo. Tanto a instituição 28 de agosto como o governo do estado fizeram vista grossa para que muitos profissionais da área de saúde do 28 de agosto viessem a se contaminar e até alguns sucumbirem. Os manifestantes também pediram mais EPIs, um dos principais motivos para a contaminação e morte dos amigos. De acordo com entidades da saúde, mais de 20 trabalhadores da área morreram no Amazonas. No próximo sábado, às 9h30 da manhã, os trabalhadores vão fazer um ato parecido na Bola do Produtor. Odineia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E a Caixa Econômica Federal voltou a fazer pagamentos do auxílio emergencial de R$600 do governo federal para cadastrados nos programas sociais. No Amazonas, são mais de 1.100.000 pessoas aptas a receberem esse auxílio, segundo o Ministério da Cidadania, com dados preliminares de 6 a 22 de abril. Pois é, ela voltou a fazer hoje, né, Cid, esses pagamentos, e as informações foram divulgadas via Lei de Acesso à Informação depois da solicitação da Agência de Jornalismo. Fiquem sabendo. Dentre os municípios do estado que mais registraram beneficiários estão a capital de Manaus, né? Com 545.600 inscritos. Manacapuru com 38.500, Parintins com 35.500 e Quari com 23.600 inscritos. E o Ministério da Cidadania divide os beneficiários em 3 formas de acesso: os cadastrados no programa Bolsa Família, os do CAD Único e os que fizeram cadastro extra por site e aplicativos. Em Manaus, o maior quantitativo de acesso está entre os que fizeram cadastro extra. Esses somam 261.300. Mix. Ok, Karime, hoje é segunda-feira e nós temos o comentário, né, e a coluna, né, da nossa colunista Nafice Bacri Valois. Vamos lá, vamos conferir.
Aos amigos e aos ouvintes da Rádio Mix FM, o meu boa noite. Vamos iniciar esta semana registrando 2 exemplos de mudanças positivas que começam a acontecer no mundo e em nossas vidas. É que a luz volta a aparecer e as boas notícias precisam ser transmitidas à nossa sociedade, que ao longo de 2 meses vinha sofrendo com a dor e com a incerteza. E começamos comemorando a reabertura da Basílica de São Pedro no Vaticano, que sinaliza com a retomada de nossos rituais cristãos em uma das regiões mais atingidas pelo coronavírus. E também já registramos a retomada de atividades econômicas em alguns estados da federação, o que faz com que o cidadão recupere a sua autoestima, porque volta a desenvolver a sua capacidade de produção e de trabalho. Mas o maior destaque vai para a maneira como tudo é feito, com medidas de precaução que vão desde o teste de temperatura ao uso de máscara, a higienização das mãos e até o distanciamento de 2 metros de outra pessoa. E ao que tudo indica, é com a tomada dessas medidas de precaução que passaremos a viver e a conviver com os nossos semelhantes. E nada mais positivo, até porque são procedimentos simples a serem incorporados em nosso dia a dia. E enquanto isso, em nosso estado, o Amazonas, onde nossos irmãos vinham convivendo com números estarrecedores de pessoas infectadas e de perdas irreparáveis, começamos a receber informações dando conta de que o coronavírus perde a sua força nociva na capital amazonense. E como em Manaus estamos em um estágio inicial de retrocesso dessa pandemia, as autoridades recomendam que a sociedade continue atenta não só às medidas de precaução, como também ao isolamento social. E com esta consciência coletiva, logo a sociedade amazonense terá derrotado este inimigo oculto que chamamos de coronavírus. Eu sou Nafis Bakri Valois e meus amigos, vamos vencer juntos esta batalha. 18 horas. 6 horas 39 minutos em Manaus. Boa noite para você no melhor mix do Brasil, 100,7 a frequência certa. Programa 18 horas. Nós vamos já com a segunda da playlist de hoje, A Voz do Coração. Canção lançada em abril, é parte do novo disco do Jota Quest, que ainda não tem, inclusive, nome definido, né? Com o groove pop certeiro e a participação do rapper Rael, A Voz do Coração traz uma reflexão sobre a carreira, né? A correria, né? Aquela confusão toda, né? Carlão, quem que não... Exato, essa correria toda. E o novo disco do Jota Quest ainda está em fase de construção. Apesar disso, a banda percebeu a importância da mensagem que a Voz do Coração passava. E a música foi escolhida para dar o pontapé aí inicial ao lançamento. Então vamos agora, segunda do playlist de hoje, começando a semana desta segunda-feira, Jota Quest e Rael, A Voz do Coração. Playlist 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bacana, 6 horas 45 minutos em Manaus. Mais uma da playlist que você conferiu aqui no 18 horas. É o rapper Rael aí fazendo uma participação super especial com o Jota Quest. Um novo trabalho da moçada aí, ficou bacana, hein? A Voz do Coração você conferiu aqui no melhor mix do Brasil. Mix. E o presidente Jair Bolsonaro agendou para esta quinta-feira reunião com os 27 governadores do país por videoconferência. A pauta do encontro é o pacote de auxílio fiscal aos estados, que foi aprovado pelo Congresso, mas que a equipe econômica pediu que o Planalto vetasse. Mas o encontro se insere aí em um contexto político maior. Trata-se de mais uma tentativa do presidente tentar apaziguar o ambiente político. Ele, no entanto, quer sair do isolamento político no combate à pandemia do novo coronavírus. Hoje os governadores são os principais aí, né? O principal foco de oposição ao Palácio do Planalto. Desde o início da pandemia, o clima entre presidente e os chefes dos estados piorou na pandemia. Bolsonaro passou a culpá-los pela piora na economia, uma vez que a ampla maioria deles adotou medidas restritivas de circulação de pessoas. Agora será mais uma tentativa para apaziguar os ânimos e distensionar essa briga que, né, tanto faz mal ao país e aos brasileiros. 18 horas. Bom, agora é hora de falar de tecnologia. A Softex, a empresa que trabalha no desenvolvimento de projetos de inovação tecnológica, promove nesta quarta-feira o segundo webinar Oportunidades para Startups. O seminário é online e gratuito. Vamos entender um pouco mais desse evento com a repórter Nathalie Moraes. A
A Softex Amazônia realiza nesta quarta-feira para toda a região da Amazônia Ocidental o webinar 2 Oportunidades para Startups. Esse seminário online permitirá a interação dos participantes por meio de uma audiência online. As inscrições podem ser feitas por meio do site softexamazônia.com.br/webinar oportunidades. No site, você encontra 3 tipos de trilha: a trilha de introdução, perspectivas da economia e dos setores prioritários do programa, a trilha de tecnologia, profissionais e startups compartilhando suas experiências na execução de projetos de inteligência artificial, apresentação de portfólio e de big players do setor. Tem ainda a trilha de negócios, painéis com especialistas e empresas que atuam nos setores prioritários do programa, compartilhando perspectivas e oportunidades futuras. Há mais de 20 anos no mercado, a Softex trabalha no desenvolvimento de projetos de inovação tecnológica. Hoje, a empresa se consolida como principal instituição brasileira que conecta atores das 3 esferas: governo, academia e setor privado, em prol de um objetivo central: impulsionar o desenvolvimento do Brasil por meio da aplicação e inovação da competitividade do setor produtivo brasileiro. Nathalie Moraes para o 18 horas. E a empresa americana de biotecnologia Moderna anunciou testes preliminares positivos da vacina contra o coronavírus em humanos. De acordo com a empresa, nesta segunda-feira, a vacina produziu resposta imune em 8 pacientes. Os testes foram feitos, entretanto, em um pequeno número de voluntários, conforme publicação da Francis Press e do site G1. E de acordo com a Organização Mundial de Saúde, até sexta-feira havia 118 vacinas contra a Covid-19 sendo desenvolvidas. Entre elas, 8 estão em fase clínica, incluindo a da empresa Moderna, e 110 em fase pré-clínica. 18 horas. Olha, 6h49, Karime Leão. Vamos, finalizando aí a nossa playlist de hoje. Vamos chamando aí a terceira da playlist, que é a música Blind Lights, lançada em novembro do ano passado. E é o segundo single aí, de After Hours, 4º disco de estúdio de Wicked. A pegada da canção nos transporta aí direto, sem intervalo, para os anos 80, Karime Leão. Dá pra gente perceber, aquela coisa assim do New Wave, aquela onda, aquela sonoridade bem anos 80. Bom, é um tributo à época maravilhoso que eles fizeram. Então vamos lá, encerrando a playlist de hoje, desta segunda-feira aqui do 18 horas, Blind Lights, The Wicked. Playlist 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Aí, a playlist saideira de Weekend é a música Blind Lights, mais uma que você conferiu aqui no 18 horas. Mix. Vamos então para a previsão do tempo para hoje à noite, Carlão. É isso mesmo, previsão do tempo com Karime Leão. Previsão do tempo. E segundo informações do Clima Tempo, à noite deve chover a qualquer hora. Que novidade, né, Cid Soares? Bom, a mínima prevista é de 24 graus e a máxima não deve passar dos 29 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar pode chegar a 90% também. Mix. E agora vamos saber os números atualizados da Covid-19 aqui no estado do Amazonas com Nathalie Moraes. Boa noite, Nathalie. Boa noite, Karime Leão. Boa noite, você ouvinte. Boa noite, Carlão. Boa noite, Cid Soares. A todos que estão ligadinhos conosco aqui no 18 horas. Karime, enquanto Manaus aí começa a apresentar uma disseminação desacelerada do novo coronavírus, infelizmente, o interior do estado, o vírus vem aumentando aí de uma certa forma. Segundo o boletim epidemiológico da FVS, 20.193 casos confirmados foram confirmados em todo o Amazonas até esta segunda-feira. 585 só nas últimas 24 horas. Para você entender um pouquinho desse crescimento no interior aqui do nosso estado, segundo o boletim da FVS, dos 20.193 casos confirmados, 10.660 são em Manaus
e 10.253 são no interior do estado, o que corresponde a 49,3% do total de casos confirmados para a Covid-19. Até este domingo, a proporção era aí de 51,20% dos casos na capital e 48,80% no interior. Outra situação que mostra bem esse avanço da doença, infelizmente, nos municípios do interior aqui do nosso estado, é a quantidade de mortes. Deste domingo para a segunda-feira, foram confirmadas mais 20 mortes pela doença. Dessas, 2 foram na capital e outras 18 mortes ocorreram nos municípios do interior do estado. No total, aí já são 1.433 vítimas fatais da Covid-19, sendo 951 em Manaus e 482 distribuídas aí em 41 municípios do interior do estado. O município de Manacapuru segue liderando esse ranking negativo aí, são 67 mortes registradas no município, seguida aí do município de Tabatinga com 46 óbitos e Parintins com 41 mortes ocasionadas pela Covid-19. Isso daí contribuiu muito para a taxa de letalidade no interior subisse, passando aí de 4,68 deste domingo para 4,70 nesta segunda-feira. Aqui em Manaus, a média aí da taxa de letalidade caiu de 9,12% para 8,92%. Inclusive, o número de mortos hoje foi o menor dos últimos 20 dias, de acordo com as autoridades de saúde aqui do nosso estado. Outros 217 óbitos estão em investigação epidemiológica e 124 foram descartados para o novo coronavírus. Para encerrar, eu vou falar do número de internações. A gente tem hoje aí 522 pacientes internados, sendo 332 em leitos clínicos e 190 em UTI. Já falando da ocupação de leitos, a ocupação de leitos hoje aqui no estado chegou aí a 79%. Dos 375 leitos de UTI disponíveis no sistema público de saúde, hoje nós temos 298 leitos ocupados. Esses foram aí os principais destaques do boletim epidemiológico da Fundação de Vigilância em Saúde aqui do estado do Amazonas desta segunda-feira. Eu volto aos estúdios com você, Karime e Carlão. Ok, Nathalie Moraes. Muito obrigada pelas informações. Enquanto isso, no Brasil, em 24 horas foram registrados novos 674 mortes. Com essa atualização, o Brasil supera o Reino Unido e tem o terceiro maior total de casos confirmados. O Brasil, então, tem hoje 16.792 mortes e 254.220 casos confirmados do novo coronavírus, segundo dados do Ministério da Saúde, catalogados aí nesta segunda-feira. E hoje, durante a abertura da Assembleia Mundial da Saúde, em reunião anual dos 190 membros da Organização Mundial da Saúde, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, criticou os países que ignoram as recomendações da Organização Mundial para responder à pandemia de coronavírus e estimou que o mundo paga um preço alto por essas estratégias divergentes. O ministro da Saúde interino do Brasil, Eduardo Pazuello, participou da reunião virtual e afirmou que o Brasil tem dimensões continentais e cabe à pasta fazer ajustes nos protocolos de combate ao Covid-19, mas reiterou o compromisso do Brasil com iniciativas globais e disse que não quer deixar ninguém para trás. Agora, 6h59, seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. O índice de isolamento social para o combate à epidemia de Covid-19 no Amazonas, no domingo, chegou a 55,1%, segundo a medição da Inloco. O isolamento no Amazonas vinha caindo desde o dia 24 de abril. Chegou a 49,1% no sábado e voltou a subir no domingo. O maior isolamento no Amazonas aconteceu no dia 19 de abril, no Dia do Índio. Chegou a 60,2%. Se manteve na média de 55%
isolamento até o dia 26 de abril. Quem sabe não estamos passando agora por um momento um pouquinho menos traumático da pandemia, por causa do isolamento lá atrás. É preciso atenção nesse momento. Por quê? Porque todas as experiências no mundo inteiro mostram que as medidas de isolamento e distanciamento social é que estão salvando milhares de vidas. E essas medidas são muito melhores quando não são obrigatórias e acontecem quando os próprios cidadãos percebem sua importância e as cumprem. Com índice de isolamento acima de 55%, a maioria da população do Amazonas mostra que não apenas quer viver, mas também não quer que as outras pessoas morram. Para quem ama este estado, isso é muito bom de saber. O isolamento social continua sendo necessário. 18 horas. Karime Leão, agora estamos aí finalizando. Agora sim, acabou, só dá tempo de um boa noite. Muito obrigada pela sua companhia. Até. Boa noite, Cid. Alô, Tidão. Boa noite, meu anjo. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos. Estaremos de volta amanhã, se Deus quiser. Valeu, continue bem, continue em 100,7. Daqui a pouquinho tem Mix Tudo no melhor Mix do Brasil. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.